Atenção, 3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, trazendo a palavra de Deus, estudando esta palavra maravilhosa e o mais importante, buscando viver os ensinamentos que o Senhor nos traz. Nesta série de programas estamos conversando sobre as parábolas que Jesus contou. Ele contou tantas histórias tão lindas, parábolas, mostrando o cotidiano da sua época, tirando lições preciosas para a vida espiritual. Falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A que se compara o reino de Deus? E no programa de hoje vamos conversar sobre a parábola do joio. Isso mesmo, não só do joio, a parábola do joio e do trigo. Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar. Vamos ver como o Senhor Jesus abre o nosso entendimento para enxergarmos o reino de Deus aqui na terra. Então, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir o Senhor, disponível para o Espírito Santo, pois Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, Jesus está ali no Mar da Galileia, Jesus está num barco de pescadores, Jesus está sentado naquele barco, na proa do barco, e a multidão está ali na praia, ouvindo Jesus. Ali tem famílias, ali tem mulheres, tem homens, tem jovens, tem adolescentes, tem velhos, tem crianças, tem bebês. Ali tem uma multidão ouvindo o Senhor. Talvez você pense, mas à beira do mar tem barulho das ondas. Não, o Mar da Galileia é chamado Mar de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, mas essa expressão mar por ser um lago grande, água doce, é um lago, um grande lago, não há barulho das águas, um lugar ideal para se ouvir a palavra de Deus, um lugar ideal para o Senhor ensinar. Então Jesus vai ensinar através de parábolas, histórias de lições do cotidiano, tirando lições preciosas. Vamos ver então a parábola do joio e do trigo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Todo este capítulo fala do reino de Deus e de parábolas preciosas. No verso 24 e 25 nós lemos: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Bem, aqui Jesus está dando uma pincelada, o pano de fundo, o cenário do que vai acontecer e o que ele vai explicar. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus contou parábolas falando de reis, o convite de um rei para as bodas do filho. Jesus conta a parábola que é do semeador, de alguém que é empregado, é um diarista, é um peão de fazenda que vai levando a semente. Aqui ele conta de um fazendeiro, de um homem que tem um campo e que ele então semeou boa semente. Aqui não fala qual é a boa semente, mas nós vamos ver que no transcorrer da parábola é o trigo. O trigo. Trigo era para fazer o pão. Até hoje, o pão é alimento mundial. Estes dias estávamos conversando e recebendo vídeos e fotos dos nossos irmãos em Moçambique. E lá em Moçambique, eles comem rato. Os camundonguinhos, os meninos segurando pelo rabinho aquele camundonguinho, vão comer. Aqueles ratos, ratazana do mato, em Angola, comem o ratinho do mato
E a gente pensa, ai, será que eu conseguiria comer este alimento? Lá na China, eles comem insetos, até barata. Uau, até barata? Sim, comem insetos, há muita proteína nos insetos. É uma questão cultural. Lá no Vietnã, um dos pratos deles, um prato típico, um prato importante, é o cachorro. Comer a carne de cachorro sem ver o cachorro, tudo bem, mas eles colocam aquele cachorro com a carinha e com os dentes em cima da mesa. Ai, não é fácil para nós brasileiros. Mas cada cultura tem aquele alimento próprio da cultura. Os indianos, os mexicanos gostam muito de pimenta. A comida deles, eles dizem, você quer bem quente? Quente é bem apimentado. Nós, às vezes, não comemos comida assim tão diferente, mas o pão está na mesa de todos. Desde a Europa, África, Ásia, as Américas, Oceania, em todo o mundo o pão ali está. A boa semente, o trigo que produz o pão e tantas especiarias outras. Então Jesus conta que este homem semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, há um tempo em que as pessoas estão dormindo. Claro, a gente precisa descansar. E o inimigo trabalha de noite. Trabalha nas trevas. Trabalha quando todos estão descansando do seu trabalho. O inimigo vai às ocultas e joga outra semente. O inimigo foi e semeou joio. O que é o joio? Nós sabemos que o joio podemos dizer, é uma erva daninha. O joio não produz o fruto bom. O joio não produz, não tem um grão como o trigo. Ele parece com o trigo. A sua folha tem o mesmo formato, seu caule e até mesmo o seu cacho o seu pendão é semelhante ao do trigo. Mas, quando o trigo está maduro, o trigo se curva com o peso dos grãos. E o joio, tão parecido com o trigo, ele continua ereto, porque não tem grão, não tem consistência, é super leve, então ele não tem fruto. Não dá para fazer pão com grão do joio. O joio é erva daninha. Então, aquele homem semeia o trigo, semeia a boa semente no seu campo, mas de noite, enquanto estão todos dormindo, o inimigo vem e semeia o joio. Semeou o joio no meio do trigo. Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante a isto. Muitas vezes você pensa que vai para uma igreja e que lá naquela igreja todo mundo é perfeito. Que todo mundo é um cristão autêntico. Que todos eles são verdadeiros, que todos são honestos, que todos são dignos, que deveria, ou melhor, aqueles que realmente são cristãos, aqueles que realmente têm os seus nomes escritos no livro da vida, são assim. Mas o Senhor vai falar de escândalos no meio da igreja. No meio da igreja vão surgir heresias, igrejas que se tornam seitas, que não estão alinhadas com as Escrituras, com a palavra de Deus e saíram de dentro da igreja. Como assim? Enquanto os homens dormiam, o inimigo semeia o joio. Enquanto as pessoas estão descansando, abaixam a guarda, o inimigo vem e semeia o mal, o erro, a mentira. Então, está tudo misturado aqui. Olha o que diz, o trigo e o joio no tempo da ceifa. Em Mateus 13, 26 a 30, nós lemos. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso.
Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Bem, aqui então Jesus está dizendo que chega o tempo da ceifa, chega o tempo da colheita, os dois crescem, são tão parecidos, mas logo os trabalhadores percebem: aqui é joio, aqui é trigo. E foram ao Senhor e disseram: Senhor, nós não semeamos, o Senhor não pôs boas sementes? Sim, mas tem joio no meio. Tem joio, no meio do trigo tem joio. No meio da igreja tem pessoas que ali estão com a finalidade, enviados, plantados por Satanás para trazerem escândalos, para desviarem outros da verdade. Se parecem tanto com o trigo, se parecem tanto com os cristãos. Tem a coreografia, tem o jeito de falar, tem o jeito de ser, até pregam, até cantam, até ministram, mas são joio. São pessoas que ali estão que não nasceram de novo. São aqueles que vão causar escândalos, são aqueles que vão desviar outros da verdade, são aqueles que estão nas reuniões com a finalidade, enviados pelo inimigo para fazer e semear o mal. E Jesus conta então que eles dizem, aqueles homens dizem, os trabalhadores: podemos arrancar o joio? Eles estavam conhecendo: este é joio, este é trigo. E o Senhor disse: não, não façam isso. Vamos esperar o momento do fruto, o tempo da colheita. Aí sim, na colheita, nós vamos meter a foice e vamos separar. O joio vai para ser queimado, o trigo vai para o celeiro. Nós não vamos separar antes, é no tempo da colheita. E os discípulos, então, eles querem saber o que significa tudo isto. E Jesus vai explicar a parábola do trigo e do joio. Vamos ver? Em Mateus 13, 36 a 39. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Ah, Jesus trouxe uma explicação, dizendo que cada coisa, um que está participando desta parábola, cada um tem um significado. Cada um representa alguém. Ele está falando do reino de Deus, do reino de Deus. É claro que nós temos o reino dos céus, a gente já pensa lá. O reino dos céus, a gente já pensa tudo prontinho. O reino de Deus, nós podemos pensar antes de chegar lá, aqui na terra ainda. Lá, no reino dos céus, já está tudo perfeito, já está tudo certo, já está tudo resolvido. Lá é festa, alegria, lá é a nova Jerusalém, a glória do Senhor, é estarmos junto com os anjos do Senhor, adorando em todo o tempo. Mas, enquanto estamos aqui, há tanta coisa acontecendo aqui na terra. O Senhor explica para os discípulos: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus quem semeia. Ele é o pão da vida. Ele é o grão de trigo que, caindo na terra, tem de morrer para não ficar só. Mas morrendo dá muito fruto,
Jesus é o grão de trigo. Jesus é o que semeia a boa semente. Levar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é tarefa que nós sabemos que é falar de Jesus. Sabe como hoje nossos irmãos missionários pregam na Ásia, onde o hinduísmo é a religião das maiores, por exemplo, na Índia, na região ali da Ásia mesmo, Índia, Nepal, Camboja, Tailândia, etc. É o hinduísmo e o budismo. As pessoas têm tantos deuses. Como pregar? Eles levam o filme Jesus. O Evangelho é mostrar Jesus, é anunciar Jesus, é dizer que Ele é o Filho de Deus e que veio para nos salvar. Então, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. O campo aí está para nós levarmos a semente, o campo aí está, é o mundo inteiro, todas as nações da terra. E a boa semente, Jesus diz, que são os filhos do reino. É claro que nós levamos a semente do Evangelho, você pode levar uma literatura, uma música, um hino, um CD, um vídeo, uma mensagem, mas na verdade, a semente que é semeada no mundo para produzir o fruto somos nós, os filhos de Deus. Nós somos as sementes, nós somos a boa semente. Porque a gente tem o mesmo DNA de Jesus. A gente também é trigo. E a gente também vai se tornar pão. Porque a palavra de Deus nos diz que o pão é o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja prega, a igreja é esta semente. Filhos de Deus, pessoas. Deus semeia pessoas nas empresas, nas cidades, nas nações, no mundo. Ele semeia. Ele colocou você aí, nesta empresa, nesta escola, neste trabalho, para você poder produzir para o reino de Deus. Nós somos sementes. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o Senhor continua explicando, dizendo que o joio são os filhos do maligno. São pessoas enviadas por Satanás. São pessoas preparadas por ele. Nem sempre essas pessoas sabem que são filhos do diabo. Mas são pessoas que não se dobraram a Jesus. Muitos têm consciência, são satanistas, são pessoas que têm religiões que, olha, quando Jesus não é o Deus de uma pessoa, é Satanás. Não tem jeito. Qualquer outra religião é trevas. Ou é luz, Jesus, ou é trevas, qualquer outra religião. Então, não estamos falando de igreja, estamos falando de religiões, seitas, ou é Jesus, a cruz, o Evangelho, a palavra de Deus, ou é trevas. Então, o joio são os filhos do maligno e o inimigo que semeou é o diabo. O trabalho do diabo é semear os filhos dele, é colocar onde? No meio dos filhos de Deus. Às vezes no ministério de louvor, às vezes entre os pregadores da palavra, às vezes entre as famílias, é misturado. Não tem como. Jesus está dizendo, olha, o reino é assim, tem mistura. Tem mistura. Aqui na terra não tem jeito, o inimigo vem e semeia. Mas ele diz, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Vai chegar o momento da separação. Vai chegar o momento em que aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que têm o selo do Espírito Santo em suas vidas, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, sempre e eternamente. Aqueles que são salvos serão arrebatados no arrebatamento da igreja.
terão seus corpos transformados indo ao encontro do Senhor nos ares, ou ressuscitando dos seus túmulos indo ao encontro do Senhor. Mas aqueles que não têm os seus nomes no livro da vida não são filhos de Deus. E é fácil você saber de que lado você está. Se você tem certeza de que o seu nome está lá no livro da vida, então, tranquilo, está lá. Porque Deus nos dá esta certeza. Mas vamos ver o joio e o destino dos filhos do diabo, de acordo com essa parábola. No verso 40 ao 42, Jesus diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Jesus, ele explicou a parábola, cada detalhe. Os joios são os filhos do diabo, mas ele diz o destino deles. Ele diz, vai chegar um momento na consumação dos séculos em que serão lançados no fogo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, ajuntarão todos os escândalos e os que praticam iniquidade. O crente não vive pecando. Há pessoas que estão na igreja, há pessoas que estão nas células, há pessoas até que estão pregando, há pessoas até que estão, às vezes até tem um nome mundial, como pastor ou como líder, mas não tem seu nome escrito no livro da vida. Não tem. E o que vai acontecer é que isso vai se revelar. Não tem jeito. O Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito e nós sentimos a presença do Espírito Santo uns nos outros. Quem é salvo, está salvo. Tem o selo do Espírito, tem o seu nome escrito lá. Mas existe mistura. E como sabemos? Tudo aquilo que pessoas trazem e dizem, não tem nada a ver, não tem problema não, crente beber socialmente, dar uma festa e servir vinho, cerveja, não tem problema nenhum não, isso não é nada não. Usar essa roupa, assistir esse filme, ter estes costumes ou aceitar isto, não, nós não podemos ser tão radicais. Esta voz não é de Deus. E o propósito do inimigo é trazer a mistura, é tentar sujar. Uma gotinha de veneno num litro de leite estragou todo o leite. É o que o inimigo quer, colocar pessoas para trazer o mundo para dentro da igreja, para trazer o pecado para dentro da igreja, para dizer, não tem problema, podemos, não há problema. É muito importante sabermos que o que a palavra de Deus nos diz é a verdade. E fora da verdade é mentira. Então vamos ver agora o destino dos justos. No verso 43 de Mateus 13 nós lemos, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Enquanto o joio, os filhos do diabo serão destruídos, serão lançados na condenação, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ou seja, a luz do Senhor, a glória do Senhor sobre os justos. O Senhor Jesus está trazendo estas parábolas sobre o reino dos céus para que nós possamos entender que existe mistura enquanto estamos aqui. Enquanto estamos na terra, estamos lutando ainda contra o inimigo e ele é astuto. Assim nas guerras, aqui, nas histórias de guerra, no mundo, nós sabemos que sempre houve os espiões. Houve pessoas infiltradas para saberem as fraquezas, para que o inimigo pudesse derrotar e destruir. E assim também na igreja é a mesma coisa.
se o inimigo consegue colocar o pecado como normal, não tem problema. É assim que as igrejas na Europa se fecharam. Quantas igrejas cristãs se tornaram museus, até mesquitas e até bares e discotecas, igrejas cristãs. Por quê? Vai olhar a história, vai examinar o que aconteceu. O mundo entrou. Como? Através dos filhos do diabo colocados ali. Pessoas que começaram a pregar diferentemente das Escrituras. E você? Você está firme no Senhor? Tem o seu nome escrito no livro da vida? Entende que na igreja não são todos salvos? Seria tão bom se assim fosse. Mas o inimigo coloca pessoas ali para te desviarem, para dizerem, não tem problema, não tem nada a ver. Tem. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim, Senhor, como é maravilhoso saber que a Tua palavra é a verdade, que o Senhor nos ensina sobre todas as coisas. Eu me alegro em Ti e coloco a minha vida nas Tuas mãos. Ó Senhor, dá-me sabedoria, discernimento espiritual, capacita-me para viver a Tua vontade e fazer a Tua vontade. Livra-me do mal, do pecado, livra-me das astutas ciladas do inimigo e dá-me o discernimento para que eu possa glorificar o Teu nome e escolher estar sempre contigo. Eu me entrego a Ti para ser Teu hoje e eternamente. Abençoa a minha vida, a minha casa, tudo que sou e tenho, eu coloco em Tuas mãos. Usa-me para levar a tocha da Tua luz até os confins da terra, com a minha oração, com a minha vida, com o meu coração, com o meu testemunho. Lava-me e dá-me um coração puro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Temos de estar atentos e saber que tem joio no meio do trigo, mas que você seja trigo para a glória do Senhor. Espero você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Sigamos sendo filhos de Deus, sendo semente de trigo neste mundo. Deus te abençoe. Ok, pastora, agora o quarto programa, a parábola do fermento. A partir das 18 horas.